Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Véspera de jogo, né? Aliás, né? Já estamos gravando aqui, né, mais ou menos meia-noite. Dia de jogo entre Botafogo e Grêmio e Botafogo. A gente vai tentar repercutir aqui um pouco das possibilidades de escalação, né? De formação das equipes. Temos situação aí, né? Mais atualizações mesmo que, mais ou menos, né, da situação aí da gestão do Botafogo. Temos, né, novidades referentes a mercado, que eu já falei, né, que é meio inútil a gente repercutir agora. De todo modo, eu acho que a gente está começando a caminhar para uma possibilidade de resolução, tá certo? E vamos lá, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E, caras, me impressiona, né, quando eu falo, né, dessa questão de poupar o time, né, e a ideia, né, que a galera tem, que eu acho que é uma das ideias mais burras já vistas sobre questão física de atletas, né? É o argumento mais imbecil da história do futebol. O sujeito que vira e fala, e a pessoa que fala isso, ela se acha muito inteligente, né? Brown, jogador, ganha 1 milhão por mês. Então ele tem que jogar todo jogo, ele tem que jogar terça, quinta, sábado, domingo, não tô nem aí pra ele. Beleza, cara. Eu também não tô nem aí pro jogador tá cansado ou não. Eu tô me importando com o meu clube com a condição física dele pra jogar. Pra ele estar bem, descansado e pra ele estar sem lesão, né? Eu fico imaginando que o cara que ele projeta isso, ele se acha muito inteligente, ele acha que a panturrilha do, sei lá, do Danilo, tá? Vamos dizer que o Danilo, né, o Martin Anselmi dê a louca nele, e ele coloca o Danilo, né, pra jogar contra o Cruzeiro, Fluminense Carioca, Grêmio Brasileiro, Vasco Carioca, aí depois altitude na Bolívia, depois brasileiro de novo, sem descanso, 90 minutos, porque o Danilo ganha 1 milhão por mês. A panturrilha do Danilo, ela tem um cérebro, né? E aí a panturrilha do Danilo, ela pensa, caralho, meu irmão, eu tô a fim de me machucar. Eu tô louco pra machucar, né? Mas o Danilo, né, meu irmão? Eu sou a panturrilha do Danilo. O Danilo tem uma Ferrari na garagem. O Danilo tem uma sauna, né? Ele tem uma hidro dentro do quarto, né? Danilo, sei lá, come todo mundo, não sei. Quer saber, irmão? Esse cara é rico pra caralho, não vou machucar, não. Vou ficar aqui normal. Tipo assim, você acha que a condição financeira dele é inerente ao fato de que ele não vai se machucar? É isso que eu quero tentar entender, assim, né? Porque qual que é a prioridade, gente? Jogar o Campeonato Brasileiro. Qual que é a prioridade? Se classificar para a Libertadores. Ter um bom time para disputar os campeonatos importantes, né? O Campeonato Carioca, ele já deixou de ser importante. Ah, Brano, mas se o Botafogo avançar, você vai comemorar. Óbvio que eu vou comemorar. Porra, comemoro qualquer coisa que se mova, que represente o Botafogo, né? Qualquer coisa. Porra, não tenha dúvida disso. Eu for pra Bolívia pra ver Botafogo e Potosí. Tava no estádio Newton Santos pra ver Botafogo e Volta Redonda, Botafogo Bangu, né? Então, né, qual é a relação? A grande questão é, entre priorizar a carga física pro Campeonato Carioca e pro Campeonato Brasileiro, eu priorizo o Campeonato Brasileiro, que é o que paga melhor, que é o que vai classificar a gente pra Libertadores, que é o que dá título, que é o que vale pra valer. Muito simples. Botafogo colocou time alternativo contra o Fluminense. Valeu. Ganhou nesse meio de semana contra o Grêmio. Tá lindo. Ou vocês querem o contrário? Ah, eu quero ganhar do Fluminense no Carioca, porque eu quero zoar o meu padeiro, né? Eu quero zoar o meu porteiro que é tricolor. Legal, né? 3 dias depois tem jogo contra o Grêmio. Quer perder esse jogo? Tem que estar todo mundo melhor, cara. Fisicamente bem. Bom, sobre a situação do mercado, né? A gente viu que o Valência tentou a contratação do Vidalba.
Só que o Botafogo não conseguiu nem inscrever o Vidalba por conta do transferban. Então, sem inscrever o jogador, não tem nem como o Botafogo emprestar o atleta. E o Di Cesare, né, que é o zagueiro do Racing, indicado pelo Anselmi, bom jogador, está encaminhado para ser o novo reforço do Botafogo, assim como Medina também está encaminhado, só que transferban. E a gente vai para esse ponto, né, que é a negociação entre Textor e Associativo, mediada pela BTG. E aí, cara, eu acho que é importante se apurar, né, e uma coisa que eu não consegui apurar, é qual foi a votação de cada uma das frentes relacionadas ao aporte financeiro que o John Textor está querendo colocar, né? E, enfim, né, que em tese solucionaria essa situação. A Eagle aprovou, a Ares aprovou, o Tairo, né, que é com quem o Textor estava tendo ali problemas, né? E aí eu vejo uma galera defendendo o Textor e atacando o Tairo. Defendendo o Tairo como se ele fosse um herói e atacando o Textor. Cara, eu acho que tomar partido nessa situação é uma burrice, porque a gente não sabe o que está se passando, irmão. E eu não confio em ninguém, eu não boto minha mão no fogo por ninguém, né? Eu acho que tem interesse em todas as decisões, tem interesse de lado A, lado B, motivos também para atitudes. O Tairo também está inclinado a aceitar, né, esse investimento. E qual é o posicionamento do associativo? Até agora a gente não tem, né? Se o posicionamento for contrário do associativo, por quê? Qual é o intuito por trás disso? Tá? Bom, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. A grande questão é a seguinte, cara. Se a Ares e a Eagle estão aprovando essa situação, né, é porque existe uma confiança de que pode ser uma solução, né, ou a única. Mas vamos lá. Botafogo e Grêmio, rapaziada. Como é que o Botafogo pode ser escalado para esse jogo? Antes uma errata, tá, gente? Eu falei sobre Botafogo e Vasco, quartas de final do Carioca. Eu tô tão por fora de Carioca que realmente, né, as quartas de final são entre o mesmo grupo, né? Ou seja, por enquanto o Botafogo está em primeiro, pegaria o quarto. E podemos ter o Botafogo e Flamengo nas quartas. Bom, gente, a informação que eles têm, né, e só deixando claro, né, que eu tô aqui em São Paulo, tá, gente? Para uma situação de reunião. Em breve vou contar para vocês aí sobre essas questões. Não estou indo para Porto Alegre para ver o jogo. Enfim, estou muito feliz que hoje eu entrevistei o Cacau, o Canavaro. Foi sensacional, gente. Mostro para vocês tudo depois. Se vocês quiserem acompanhar, link tá aqui na descrição para vocês acompanharem os meus trabalhos, né? E nessa quarta-feira eu estarei aqui em São Paulo para trocar uma ideia de assuntos importantes aí sobre cobertura de Copa do Mundo. Me desejem sorte aí. E depois volto pro Rio de Janeiro e vou ver o jogo, né, com um churrasquinho com a minha rapaziada. Valeu? Bom, Botafogo pode repetir a escalação da partida contra o Cruzeiro, com uma possibilidade, de acordo com o Globo Esporte, de uma alternância entre Neto e Léo Link, tá bom? Bom, Neto, Vitinho, Ponte, Barbosa, Newton, Pérez. Alan, Danilo, mais à frente, Montoro, Santi, Arthur Cabral. Valeu? Esse pode ser o time do Botafogo a entrar em campo. Lembrando, né? Marçal se machucou, teve um estiramento no colateral medial na pancada que ele sofreu no jogo contra o Fluminense. Joaquim Corrêa segue fora, para variar, né? Um jogador, né? O custo-benefício de fulano, o custo-benefício de ciclano. Savarino, o Joaquim Corrêa, legal, né? Quase 2 milhões de reais por mês para não jogar, né? Nem quando tá em campo ou quando tá fora. E tivemos o Bastos, né, jogando, né, durante 90 minutos do último jogo. E temos o Grêmio de Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, com o Everton no gol, João Pedro na lateral direita, Gustavo Martins na zaga, Wagner Leonardo e Marlon no meio-campo, Noriega, Arthur, Monsalve, TT, e aí mais à frente, né, nesse ataque do Grêmio, tem o Amuzu, que é muito bom jogador, e o Carlos Vinícius, olho nele, muito perigoso. O Carlos Vinícius está fazendo gol igual água. Lembrando que pro lugar do Monsalve pode ter o Edenilson,
né? Para ser uma trinca de volantes, o Luiz Castro alternava desse jeito no Botafogo, né? Ou ele atuava num 4-2-3-1, né? Com um meio-campista, que pode ser o Monsalve. Ou podemos ter o William, né? Que ainda não está 100% fisicamente, né? Vem recuperando carga, minutagem, e talvez jogando por dentro. Ou então o Edenilson para ser essa trinca de volantes, coisa que ele fazia bastante no Botafogo. Arbitragem, Felipe Fernandes de Lima. Pra mim um dos piores, tá? Ele é uma resenha danada, né? Ele comentou um vídeo meu que eu cornetei ele. Aí ele comentou dando risada assim: temos que nos encontrar para selarmos a paz, né? E aí, ele é uma resenha danada, mas eu acho ele horroroso como árbitro. E o Thiago Peixoto vai ser o VAR, que eu não tenho tantas recordações assim para falar sobre ele. Mas é isso. Botafogo e Grêmio. E vamos para cima. Vamos ver o que nos aguarda em mais um jogo do Campeonato Brasileiro. É claro, né, cara? Jogar contra o Grêmio no Sul é sempre difícil. Mas, cara, começar ganhando do Cruzeiro 4-0, engatar uma segunda vitória contra o Grêmio, seria muito legal. Um abraço e fui.